Olá, queridos, a paz. Como eu disse, essa live de hoje ela é uma live atípica porque eu não pude ficar presa ao horário, mas mesmo assim eu tinha me comprometido com vocês a fazer a resenha do Kryptonita e eu vou fazer agora do capítulo 1º. Quem me acompanhou nos últimos stories, principalmente do mês passado, do mês retrasado, vocês sabem que eu li esse livro, o Kryptonita, do John Bevere. E eu achei esse livro impactante, porque ele tem verdades tão simples, mas tão profundas. Mas quando eu digo simples, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, estão todos os dias ali convivendo com a gente, e muitas vezes a gente não percebe, ou a gente não dá conta, a gente não dá prioridade. E quando ele coloca isso escrito, né, quando ele chama a nossa atenção para algo que está escrito, isso realmente salta os olhos. Então vamos lá. Kryptonita. Ele começa dizendo que... O que é Kryptonita, né? E vocês vão perceber que eu vou ler bastante, eu vou ler trechos do livro, que eu já deixei separado, tá vendo? A gente vai comentando sobre eles. E a live vai ficar gravada, então mesmo que alguém não possa assistir agora, vai ficar lá no IGTV. Só passar no IGTV, compartilhar. E se alguém tiver interesse, eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Ele começa dizendo o seguinte: o super-homem não é desse mundo. O Filho de Deus não é desse mundo. Essa é uma das primeiras frases do livro. E aí você começa a parar para pensar: realmente, eu não sou desse mundo, né? Eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui com um propósito. Eu tenho um propósito para estar aqui, mas eu não sou daqui, né? Eu pertenço ao reino dos céus. Eu tenho um Pai celestial. Assim como o super-homem, né? Vocês precisam entender essa comparação o tempo inteiro. O super-homem, ele luta contra o mal. E nós lutamos contra o mal também, todos os dias. E aí ele começa a apresentar, ele já joga, ele já apresenta o que é a Kryptonita. Porque para o super-homem, a Kryptonita era algo pequeno, mas que roubava a força dele de uma maneira impressionante, transformava o super-homem em nada, né? Era algo pequeno, muitas vezes que ele nem percebia, ele só sabia que estava presente, mas ele não conseguia identificar onde estava, e aquilo roubava a força dele. E ele coloca: da mesma forma, a Kryptonita do crente está enfraquecendo tanto os indivíduos como o corpo de Cristo e ainda é irreconhecível para muitos. Da mesma forma, se você pegar um filme do super-homem, né, dos filmes antigos, você vai perceber que quando ele chegava, ele não percebia a Kryptonita logo de cara, ela não estava ali exposta para ele, né? Muitas vezes ele tinha que lutar, ia perdendo a força até ele achar aquilo que roubava a força dele. E aqui ele diz o seguinte, que no corpo de Cristo, a Kryptonita ainda é irreconhecível para muitos. Ou seja, o corpo de Cristo, nós, igreja, né, continuamos fazendo coisas que roubam a nossa força, que roubam a nossa essência, que roubam aquilo que Deus colocou em nós, e a gente continua achando que isso está normal, que isso está tudo bem, que é só um pouquinho, que é só de vez em quando. O título do livro, né, ele é exatamente isso: como destruir o que rouba a sua força, né? E quando nós estamos com essa nossa força roubada, é quando a gente se afasta da igreja, é quando a gente se afasta do Senhor, é quando a gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar. Por quê? Porque a gente vai ficando desgastado, a gente vai ficando fraco, né? A gente vai enfraquecendo. Mas o que faz o corpo de Cristo enfraquecer? O que te faz enfraquecer? O que me faz enfraquecer? Porque, na verdade, quando a gente para pensar, eu, Renata, se for responder essa pergunta, eu sei exatamente o que me faz enfraquecer. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí sabe o que te faz enfraquecer também. Essa é a tua Kryptonita. É a minha Kryptonita. Então, eu não preciso que ela esteja escondida em algum lugar. Eu não quero que ela esteja, né? Eu não quero que ela esteja perto. Eu não quero ter que lutar para achar. Mas ainda assim, se tem algo que está escondido e que rouba a minha força, eu preciso me livrar disso. E aí ele fala: a verdadeira satisfação que todo homem e toda mulher anseiam
percebam eles ou não, pode ser encontrada apenas em um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Vou falar mais uma vez. A verdadeira satisfação que todo homem e toda mulher anseiam, percebam eles ou não, ou seja, queira você ou não, esteja você ciente ou não, essa satisfação, aquilo que te preenche, aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te satisfazer, pode ser encontrada apenas em um relacionamento íntimo com o Criador. Não é um relacionamento qualquer, não é um relacionamento de oba-oba, não é um relacionamento de oi Deus, como é que você tá? Não, é um relacionamento íntimo. Esse relacionamento íntimo com o nosso Criador, esse relacionamento íntimo com Deus, né? Em Eclesiastes 3, versículo 11, está escrito assim: Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A menos que o engano tenha ganhado controle sobre nós, iremos instintivamente ansiar pelo Rei Eterno em nosso coração. Todos que têm um relacionamento com Ele, todos que têm um relacionamento com Deus, conhecem que a presença, o poder, o esplendor e a majestade dele são imensuráveis e incomparáveis. Eu estou lendo o trecho do livro do John Bevere, Kryptonita. E por que ele começa falando isso? Né? Que a satisfação o que preenche, né? O que nos dá essa satisfação é a intimidade, né? É um relacionamento íntimo com Deus. Porque quando nós não temos esse relacionamento íntimo com Deus, nós buscamos essa satisfação em outras coisas. Nós buscamos essa satisfação em coisas que o mundo, né, coisas que estão fora da presença do Senhor nos oferecem. Então, buscamos satisfação no sexo, nós buscamos em compras, nós buscamos na bebida, nós buscamos na comida, nós buscamos em relacionamentos, nós buscamos em posses, né, nós buscamos em status. Tudo isso é para ocupar, né? Nós acabamos indo atrás dessas coisas para ocupar um lugar que é de Deus, para ocupar um lugar que é do Espírito Santo. E a gente acaba ocupando isso conforme errado. E essas pequenas coisas que nós usamos para ocupar o lugar de Deus minam a nossa força, minam o nosso respirar, tiram o nosso ar, tiram o nosso respirar. Porém, essas coisas, elas estão tão contidas assim no nosso dia a dia, elas fazem parte, né, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que elas passam batidas. E aí, tudo cai meio que deixa pra lá, tá tudo bem, e na verdade não está. Quando nós queremos preencher, quando nós queremos ter a verdadeira satisfação que só vem de Deus em outras coisas, já começa errado. E ele continua dizendo, como Deus havia dado a terra ao homem, ele não podia tomá-la de volta. Como Deus, seria preciso que o Filho do Homem a recuperasse. E aí ele está falando que, na verdade, o nosso herói, né, o nosso herói que não tem criptonita nenhuma que tire a força dele, se chama Jesus. Essa é a sabedoria de Jesus ter nascido de uma virgem. Ele se tornou 100% homem. Mas, como seu pai era o Espírito de Deus, ele era liberto da natureza escrava em que a humanidade havia caído. E aí eu vou fazer uma pausa para você entender porque a frase parece meio confusa, mas na verdade ela é muito simples. Nós, como cristãos, né, o nosso alvo é Cristo. Então, a gente caminha com Jesus e o nosso alvo é nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. Quando Jesus veio, e ele veio 100% como homem, além de tantas outras coisas que isso significa, eu quero que você preste atenção que quando Jesus veio como homem e quando ele conseguiu quando ele venceu a tentação
ali no deserto, quando ele crucificou a carne dele, não só no Getsemane, mas ele já vinha crucificando a carne dele, caminhando com os discípulos, se relacionando com os fariseus, com os mestres da lei. Não pense que o crucificar a carne de Cristo foi só lá no Getsemane. Não. Ele já vinha fazendo isso antes, né? Trabalhando as emoções, tratando as emoções, ensinando sobre isso, para deixar um exemplo clássico, né? Para deixar escrito para mim e para você que é possível. Que ainda que exista essa criptonita, né, que tá aí no mundo para roubar a nossa força, para roubar a nossa intimidade, para roubar a nossa comunhão com Deus, é possível passar por esta vida tendo um relacionamento com Deus, assim como Jesus teve, de dependência, de submissão, né? Ainda que ele fosse Deus, ele estava aqui na terra como homem, e ele sempre, o tempo todo, se mostrou uma pessoa totalmente dependente de Deus. E aí, olha o que ele diz. Jesus, 100% homem, ele era liberto da natureza escrava em que a humanidade havia caído. Então, a nossa meta, além de sermos, né, semelhantes a Cristo, é nós sermos libertos da nossa natureza escrava. Da nossa natureza escrava, sermos libertos daquilo que nos escraviza, daquilo que, sabe, das correntes que a gente carrega, que a gente arrasta pela vida. Eu não estou dizendo ser perfeito. Não estou dizendo isso, até porque muitas vezes na Bíblia, quando você vê a palavra perfeito, a palavra perfeito no original, ela significa maduro. Então, Deus não quer que você seja perfeito no nosso entendimento de perfeição, mas Deus quer que você tenha um crescimento maduro, porque se você conseguir crescer, né, na maturidade cristã, na maturidade emocional, na maturidade espiritual, você consegue romper, você consegue quebrar as cadeias que te prendem. E é exatamente isso que ele está falando. Ele era liberto da natureza escrava em que a humanidade havia caído. Já que somos filhos de um Deus tão incrível, estou lendo, a lógica simples concluiria que deveríamos ter uma vida extraordinária, certo? Se nós somos filhos de um Deus tão incrível, pela lógica, nós deveríamos ter uma vida perfeita, extraordinária. Isso não só soa lógico, como também as escrituras apoiam esse pensamento. Recebemos todas as seguintes promessas, e aí agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Tudo que eu vou ler aqui é promessa de Deus para a sua vida. Não caso Deus resolva te dar, ele vai te dar. Não, isso é promessa, isso está escrito. Então vamos lá. Recebemos todas as seguintes promessas: natureza divina, caráter altruísta, amor incondicional e perdão, alegria e paz que excedem todo entendimento, poder sobrenatural. Fazer uma pausa aqui no poder sobrenatural. O poder que foi dado aos discípulos, quando a gente começa a ler o livro de Atos, meu querido, minha querida, não pense que aquele poder foi dado só para os discípulos só naquela época. Aquele poder, ele está liberado para todos que pagam preço para receber aquele poder. Vai ver a vida dos discípulos, vai ver o preço que eles pagavam lá na igreja primitiva. Eles eram cheios do Espírito e eles tinham muito poder, mas olha o preço que eles pagaram. E esse preço, você pode pagar, eu posso pagar, basta a gente querer. Temos a promessa de bem-estar, temos a promessa de vitalidade, temos a promessa de saúde, de segurança, de estabilidade. E essa lista está longe de ser exaustiva. Também nos foi prometido sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, sim, ingenuidade, discernimento aguçado e criatividade. Bom, depois que ele dá essa introdução, ele vem com uma pergunta que, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, este é o livro da minha vida, porque já começa com uma pergunta que me confrontou.
Esta pergunta que o John Bevere coloca na página 26 do livro do Kryptonita, esta pergunta me confrontou. E depois, né, quer dizer, não que eu tenha mudado depois do livro, porque eu tô num processo de mudança bem longo e não pretendo parar. Mas olha o que diz aqui. No entanto, essas qualidades não parecem estar sendo manifestadas em um nível macro, nem no nível individual. Tudo isso que eu li, todas essas promessas que eu li, né, que são promessas dadas por Deus, ele diz aqui, elas não parecem estar sendo manifestadas, as pessoas parecem que não estão vendo isso, nem num nível macro, nem num nível individual. Se formos sinceros na nossa avaliação, 2 pontos, abre parênteses, joga a luz. Será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Pausa para pensar. Será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? E quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu preciso fazer a diferença, eu preciso continuar fazendo a diferença. Eu não posso me assemelhar a alguém que não é teu filho. Eu não posso, diante de todos os ensinamentos que o Senhor me deu, diante de tudo que o Senhor tem me ensinado, tem falado comigo, eu não posso continuar agindo da mesma maneira. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas sem mudar nada. E não rola. Não é por aí, o caminho não é esse. E aí ele diz, considere o nosso índice de divórcio. Quando ele diz o nosso índice de divórcio, é o índice de divórcio dentro da igreja. Né, dentro do corpo de Cristo. Considere o índice de divórcio, considere o tanto de pessoas que têm problema com perdão, considere o tanto de filho que não honra pai e mãe, considere o nível de adultério, considere o consumo de drogas, tudo isso dentro da igreja. Ele não está falando para quem está do lado de fora não, gente, ele está falando para quem está dentro da igreja. E aí ele diz, sofremos de inveja, ciúmes, fofoca, contenda, divisões que resultam em relacionamentos falidos. Vou repetir. Sofremos de inveja, ciúmes, fofoca, contenda e divisões que resultam em relacionamentos falidos. Mais uma vez, ele não está se referindo a quem não conhece a Jesus. Ele está se referindo ao povo, né, que carrega a bandeira de Cristo. E aí, ele joga, né, esse paralelo das promessas que nós temos e daquilo que a gente tem refletido. Não bate, sabe? É incoerente, o negócio não encaixa. Jesus promete que, quando buscamos seu reino e sua justiça em primeiro lugar, tudo que precisamos nos será acrescentado. Jesus nunca foi impedido de fazer o que precisava fazer por falta de recurso. Olha isso. Porque a falta do recurso, ela é a maior desculpa para alguém não fazer a obra do Senhor, nem para começar ou nem para fazer bem feita. Ah, eu não tenho recurso. Jesus nunca teve recurso e isso nunca impediu ele de fazer nada. E hoje, em 2020, cheio de recursos, eu não sei nem de onde que você está me ouvindo, mas pela tecnologia, pela internet, pelo Instagram, você está tendo acesso ao ensino, à palavra, à exortação, à ministração. Imagina naquela época. E olha o que Jesus fez naquela época, com zero. Jesus fez. O que nós temos feito hoje, nós igreja como indivíduo, o que nós temos feito hoje para o reino dos céus, para o reino de Deus, com toda a tecnologia que o Senhor nos deu, com todos os dons que o Senhor nos deu. Eu falo isso, né? Eu gosto de falar muito. Eu sou uma pessoa que não tenho vergonha, assim, eu sou desinibida.
Não é possível que Deus tenha me feito desse jeito para eu ser atriz da Globo, ser atriz da Record. Ah, então, da Globo não, né? Então eu vou fazer novela evangélica. Não é possível que Deus tenha me feito assim. Eu me recuso a ter todas essas qualidades que muitas pessoas gostariam de ter e não usar isso para a glória de Deus. Qual é a qualidade que você tem, que você pode fazer a diferença e que você não tem usado? O que Deus te deu? Porque com certeza Ele te deu alguma coisa. Você fala, a Renata não me deu nada. Mentira, deu sim. O que Deus te deu que você tá guardando aí, que você não tá usando para a glória dele? Eu tenho certeza que você tem. Vamos continuar. Quando permitimos que a busca pelo reino de Deus nos domine, Ele nos confia, Senhor. Quando permitimos que a busca pelo reino de Deus nos domine, Ele nos confia as posses necessárias para avançar sua vontade na terra. Isso quer dizer o seguinte, quando você levanta a mão e fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como o Senhor vai me usar, eu não sei quando o Senhor vai me usar, mas eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Da maneira que o Senhor achar. De repente você tá aí achando que você vai ser pastor, né? Só porque você é desinibido, porque você gosta de falar, porque você tem conhecimento da palavra. E Deus quer que você fique dentro de uma sala ensinando a Bíblia. Ou talvez você esteja dentro de uma sala ensinando a Bíblia e Deus fale assim, meu filho, vai ali para o meio da praça e vai ali pregar para o povo. Eu quero te usar assim. Na verdade, não importa aonde você está hoje. O que importa é para onde Deus vai te levar. Quando você levanta a mão e fala, Senhor, eis-me aqui, meu irmão, minha irmã, descansa e se prepara, porque muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que falam assim, Deus capacita os escolhidos. É verdade, está escrito, Deus capacita os escolhidos, mas não é porque Deus capacita os escolhidos, meu querido, que você vai cruzar o seu braço e esperar, né, a palavra entrar por osmose na sua cabeça, porque isso não vai acontecer. Né? Não é porque Deus capacita os escolhidos que você vai ficar dentro de casa, parado, fazendo qualquer outra coisa, assistindo Netflix, jogando joguinho, seja lá o que for. Deus capacita? Capacita. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. E tudo isso não é para nossa glória. Né? Tudo isso não é para o nosso nome ser exaltado. Porque se tem uma coisa que a gente não ganha nada para fazer, é trabalhar no reino de Deus, né? A gente não tem ganho terreno, a gente não tem ganho que você consiga botar a mão, eu ganhei isso, não, mas a gente tem o ganho de saber que aquela pessoa que não conhecia a palavra passou a conhecer, que aquela pessoa que era presa, que estava escravizada, que estava algemada, hoje ela é liberta. Aquela pessoa que estava, sabe assim, mergulhada em algum sentimento, na depressão, ou na raiva, ou na insegurança, ou na amargura, hoje consegue ser uma nova criatura. É para isso que Deus nos usa, né? Deus nos usa para que a gente possa ser um corpo, né? A parte que hoje está boa, ajudar a parte que está ruim, que tá doente a se curar. Porque amanhã pode ser você a parte doente. E você vai precisar de uma parte do corpo de Cristo que esteja boa para te ajudar. E é isso que ele começa a dizer, né? Que nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Nós temos promessas, não estamos refletindo aquilo que poderíamos estar. E aqui ele fala, mas quando você quer refletir, quando você quer ser quem Deus te chamou para ser, quando você quer fazer o que Deus te chamou para fazer, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para isso. Ele vai te conduzir, né? Você não vai precisar ficar batendo cabeça por aí. Continuando. Os membros da igreja primitiva eram conhecidos como homens que têm causado alvoroço por todo mundo. Eu vou abrir para você ler em Atos, capítulo 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, isso ele está falando de Paulo e Silas.
Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Será que você tem sido conhecido, né? Será que nós temos sido conhecidos como aqueles que têm transtornado o mundo? Eu gostaria de ser conhecida assim. Eu gostaria de ser conhecida como aquela que tá transtornando o mundo. Tá pregando, tá falando, sabe? Tudo com muito amor, tudo com muito carinho, tudo com muita dependência de Deus. E ele fala, esses são conhecidos como homens que têm causado alvoroço em todo o mundo. Que em nome de Jesus, que eu e que você, que nós possamos causar alvoroço por onde a gente chegar, por onde a gente entrar, né? Mas não alvoroço no sentido de causar discórdia. Não. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Somos chamados para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, mas é um alvoroço santo, né? Aonde você chega e fala assim, não, peraí, chegou fulano. Deixa eu me consertar aqui. As pessoas têm ficado à vontade com a sua presença porque você está se assemelhando a eles? Ou as pessoas realmente têm visto a diferença em nós? Né? Tem visto a diferença no nosso linguajar, tem visto a diferença na maneira que a gente se veste. Eu costumo dizer uma coisa, que a roupa que a gente usa, ela não define santidade. Concorda? A roupa que você usa, ela não define a santidade. Mas a santidade define a roupa que você usa. Hashtag forte. A santidade define a roupa que você usa. O que significa isso? Que quanto mais cheia do Espírito Santo, mais cheio, isso vale para os homens também, quanto mais cheia do Espírito Santo você for, você vai pensar 2 vezes antes de falar, você vai pensar 2 vezes antes de se vestir, você vai pensar 2 vezes antes de postar alguma coisa, ou no seu Facebook, ou no seu Instagram. Você vai pensar 2 vezes antes de emitir uma opinião que muitas vezes nem te foi pedida. A gente pensa. Por quê? Porque a gente tá preocupado com a opinião dos outros? Será que eu tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam ao meu respeito? Tem. Porque a pessoa não tá preocupada, a pessoa não tá... Você não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Mas você tem que se preocupar com o que as pessoas pensam a respeito do que você significa no reino dos céus. Do que você significa para Deus. Porque não é mais sobre você. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a caminhar com Cristo, deixa de ser a gente há muito tempo. A gente começa a carregar uma bandeira de um reino que não é nosso. Que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Um reino do qual nós fazemos parte, mas nós estamos aqui como embaixadores. Então, se eu sou, né? Se você é um embaixador, se eu sou uma representante do reino dos céus, eu preciso me comportar como alguém que pertence a esse reino. Porque senão não faz lógica, assim, não tem lógica, não encaixa, não faz sentido. A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como o distinto povo de Deus. A nossa vida, né, a minha vida, a sua vida, ela tem brilhado de uma forma tão forte que as pessoas olham para mim e para você e dizem assim, aquela dali é crente. Tem gente que acha que isso é uma vergonha. Eu acho o maior elogio da face da terra alguém me chamar de crentona, alguém me chamar de Bíblia. Eu gosto. Para muita gente isso é vergonha. Mas as pessoas têm visto a luz de Cristo em nós? Né? Se você for pegar a palavra, quando Moisés desce do monte, né, o rosto dele brilhava tanto porque ele estava na presença de Deus que ele teve que colocar um lenço na frente. E hoje em dia, perceba, liga a televisão, vai ver um jornal, o mundo anda em trevas. O mundo anda em trevas, o mundo tá apagado, né? Apertaram o interruptor do mundo, tá tudo escuro. O que o mundo precisa hoje é de pessoas que coloquem, né, que reflitam
a luz de Cristo. É essa luz. Essa luz eu não tenho por conta própria, eu não sou um vagalume. Mas essa luz, ela está em mim quando eu aceito a Jesus, quando eu caminho por Cristo, quando eu caminho com Cristo. Quando eu me permito ser transformada. Porque senão fica uma luz meia boca. Sabe? Porque senão fica aquela... Sabe quando a luz da tua casa, ela começa a dar problema e ela fica piscando? Não dá um nervoso aquilo? Ou apaga ou acende. E tem muito cristão, tem muita pessoa... Tem muito cristão e tem muita pessoa que fica igual essa lâmpadazinha que dá problema. E a gente precisa parar, a gente precisa, sabe, continuar a seguir, vamos em frente. E aí, 1 João 2, versículo 6, está escrito: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, aquele que se diz cristão, aquele que afirma que é seguidor de Cristo, aquele que bate no peito e fala: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Redentor, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu não vou nem perguntar se a gente está andando como ele andou, tá? Mas fica aí como uma pergunta para você meditar, né, durante o dia. Porque olha só, quem acusa a gente é o diabo. Quem acusa a gente é Satanás. Então, ainda que você não esteja andando como Jesus andou, ainda que eu não esteja andando como Jesus andou, tá em tempo de mudar. Tá em tempo. Tá em tempo de você colocar o seu joelho no chão, da gente colocar, da gente se arrepender, da gente chorar, falar: Senhor, eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero fazer a diferença como o Senhor fez. Eu quero impactar como o Senhor impactou. Não por minha causa, mas eu quero continuar fazendo as tuas obras. Eu quero ser a continuação do livro de Atos. Eu quero ser a continuação desse livro. Que essa seja a sua oração. Senhor, eu não quero ficar paralisado. Sabe, eu não quero ficar paralisado nos meus medos, na minha falta de recurso. Ele continua. É isso que estamos vivendo? Lá ele vai, na página 29, ele fala assim, que em Atos, no capítulo 19, versículo 10, toda pessoa ouvia o evangelho. Toda. É claro que, né, a população naquela época era uma, hoje é outra. Mas aqui ele fala, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha televisão, não tinha rádio, e ainda assim, toda pessoa ouvia o evangelho. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo 10. Outra pergunta. Esse livro é cheio de perguntas, você vai dormir com essas perguntas todas na cabeça. Às vezes você acorda de madrugada e fala: Senhor, para que eu fui ler isso? É isso que estamos vivendo? Nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo a porção que nos cabe, que é fazer com que as pessoas vivam, conheçam, entendam. Porque, pensa comigo, muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas poucas pessoas compreendem, poucas pessoas entendem. Existe um abismo imenso entre você conhecer a vontade de Deus e você entender, você compreender. É uma vala. Existe isso. Se Deus te capacitou, se Deus te ensinou algo, nem que seja algo micro, passa isso pra frente, ensina alguém. De repente é exatamente esse ensinamento que aquela pessoa está precisando naquele dia. Deus nos alerta em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Muito forte esse versículo, Senhor. Esse versículo é muito forte. Esse versículo diz assim, olha só. Para de se enganar. Você conhece a palavra. Você já ouviu. O que não falta é versão de Bíblia. O que não falta é tradução de... eu não entendi isso nessa tradução. Pega outra. Eu não entendi. Pega outra.
O que não falta é recurso para você compreender a Bíblia. E aí ele fala, sejam praticantes. Já passou do tempo da gente decorar versículo, já passou do tempo da gente conhecer história. Ah, eu conheço a história da mulher samaritana, mas o que isso representa para você? Ah, eu conheço a história de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro. Tá, mas o que isso diz para você? Já passou do tempo da gente conhecer, a gente tem que começar a ser praticante. Ah, mas eu não consigo, Renata, ser praticante 100%, nem eu. E nem o bispo, trispo, ninguém consegue. Mas o que Deus está procurando, né? Ele sonda os corações que pelo menos tentam. Ele sonda, ele sabe quando você está pelo menos tentando praticar a palavra. Porque tem gente que simplesmente fala assim, quer saber? Eu não consigo mesmo. Ah, não consigo, esse negócio de perdoar não é pra mim, não. Esse negócio de amar o próximo, é muito difícil amar o próximo. O meu próximo é muito chato, você não conhece meu próximo é da família, e meu próximo é uma confusão. Aí a gente faz o quê? Olha, daqui pra cá eu vou cumprir. Esse aqui não. Esse aqui dá pra cumprir também. Esse aqui eu vou deixar pra cumprir quando eu tiver mais velho. Gente, não dá. Isso nos diz que se ouvirmos uma palavra de Deus, através das escrituras, através do Espírito Santo, através da pregação, através de uma pessoa que é confiável, né? Se nós ouvirmos a palavra de Deus, mas falharmos em agir de acordo com ela, na verdade, a gente está se enganando. Na verdade, a gente está, passando tempo. A gente está fazendo figuração aqui na Terra. Se você ouve a palavra de Deus e não pratica, você está fazendo figuração aqui na Terra. Sinto lhe informar. A prova de que acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém nos ensina. Preste atenção que isso é forte. Preste atenção, eu vou começar do início da frase. A prova de que acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém nos ensina. É quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Então, se eu concordo com alguma coisa, eu vou agir de acordo com aquilo que me foi ensinado. E não só acreditar naquilo. Eu vou passar a agir. E não só concordar, não só acreditar, e sim agir, até ação. São as ações que vão fazer a diferença, né? O livro de Atos não se chama Atos à toa, né? Atos, ações. E aqueles atos, aquelas ações fizeram a diferença naquela época e continuam fazendo a diferença até hoje. Naquela época foram atos dos apóstolos. Mas hoje são os atos da Renata, são os atos do João Vitor, são os atos da Kaila, são os atos da Bianca, são os atos do Mateus, são os atos da Beth Borges, são os atos da Ana, são os atos do Bruno, são os atos da Ângela, são os seus atos. Hoje são os nossos atos que vão fazer a diferença. E para terminar o capítulo 31, para terminar o capítulo 1, página 31, como a sua vida se destaca no mundo? Ele encerra com essa frase, como que a sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive como Jesus? As pessoas diriam que eu vivo como Jesus? Né? Isso não é para você responder para mim não, pelo amor de Deus. É para eu responder para mim mesma. Né? E para você se responder. As pessoas diriam que você vive como Jesus? Que essa seja, né, que essa pergunta, né, que a gente ensine, que a gente termine essa live de hoje com essa pergunta. Senhor, eu tenho me destacado no mundo? Conserta, me mostra, Espírito Santo, me mostra aonde eu posso mudar, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso, em qual área da minha vida eu não estou refletindo a luz de Cristo. Me mostra como é que eu posso fazer a diferença. Me mostra como é que eu posso acrescentar algo na vida de alguém. Porque eu quero. Porque o Senhor pagou um preço imenso para hoje eu ser livre, para hoje eu ser liberta e para hoje eu ser um testemunho vivo do que o Senhor fez, faz e continuará fazendo.
Que essa seja a sua oração, né? Que essa seja a minha oração. E na próxima live nós iremos falar do capítulo 2. Esse foi só o capítulo 1, tá? Nós iremos falar do capítulo 2, que é apresentando a Kryptonita. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e lhe dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Fica com Deus.